Sim? Muito bem. Queremos aqui cumprimentar todos os nossos irmãos que estão no lar, que estarão acompanhando com a gente, né? Nós hoje estaremos falando sobre a cura dos leprosos, estamos falando dos milagres de Jesus. Sempre lembrando que a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é o mesmo. Então nós acreditamos no milagre, nós acreditamos na cura. Amém? Independente, né? Porque às vezes nós queremos ver milagres, e muitas das vezes nós já passamos por lutas, por enfermidades e tudo, e fomos tocados e fomos curados. Eu perdi a conta de quantas vezes Deus operou na minha vida. Então, né? Eu sei que o Senhor, Ele cura. Eu sei que o Senhor opera milagres. Amém? Nós queremos então ler aqui o texto. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E aquilo que o Espírito de Deus nos der para passar, estaremos falando em nome de Jesus. Vamos estar lendo, né? O Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. É importante os detalhes, amém, irmãos? É importante nós ater aos detalhes. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Nós já sabemos que essa frase ela nos indica que a lepra, as pessoas não podiam ter contato. Então, de longe. Versículo 13: e levantaram a voz dizendo. Então, eles gritaram de longe. Imagina, né? Eles gritando de longe: Mestre, tem misericórdia de nós. Nós vamos lembrar lá do cego, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. É importante nós lembrarmos que Jesus, Ele sempre foi misericordioso. Amém? Você vê que a palavra de Deus revela. Ontem nós estávamos falando ali no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13. E lá nesse capítulo diz que Jesus é a revelação de Deus. O amor e a misericórdia na graça de Deus, que é entregue por nós. Então, a palavra de Deus diz: levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Versículo 14. E ele, Jesus, então, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Porque, irmãos, nós, domingo passado, nós falamos que existem curas e curas, né? Existem curas de Jesus. Jesus pôs a mão, Jesus colocou o dedo nos olhos, Jesus pegou nas mãos, Jesus levantou, Jesus perdoou. Quer dizer, Jesus, claro, é o mesmo Jesus que nós adoramos. Observa, Jesus está de longe, volta um pouquinho, você vai ver, e levantaram a voz, falaram em voz alta. Jesus está longe, Jesus não está perto. Eles estão num lugar separado, porque os leprosos, eles precisariam ficar isolados. A palavra de Deus diz que ele está atravessando, ele passa por Samaria, e numa certa aldeia, onde acredito eu que, é claro, né, se você não pode conviver com uma pessoa naturalmente, pelo menos você vai conviver com os leprosos.
Então os leprosos com leprosos não tinha problema, eles estavam juntos. Se bem que os mesmos leprosos ainda tinham aquela dificuldade de conviver. E eles levantam a voz e gritam para Jesus. Observa que Jesus está de longe. E a palavra de Deus então nos diz que Jesus diz assim, e vendo, lhes disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que eles, indo, ficaram limpos. Amém? Glória a Deus. A história você já conhece. Tem os que honram a Deus e tem os que não honram a Deus. Tem os que são gratos e tem aqueles que não são gratos a Deus. Né? Se a gente for analisar a Bíblia e a grandeza de Deus, nós não somos nada sem a presença de Deus na nossa vida. Não somos nada. E a palavra de Deus diz que um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Já está curado. Caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E esse era, detalhe, samaritano. Samaritano. Importante aqueles detalhes. E respondendo Jesus, não foram 10 os limpos? Ou seja, Jesus, ele afirma que os 10 foram curados. Jesus afirma. E Jesus tem autoridade para dizer sobre isso. Jesus não iria de forma nenhuma, mentir. Mas junto, nós temos certeza. Por quê? Porque ele volta, ele lança aos pés de Jesus, ele adora a Jesus. E Jesus então pergunta, não foram 10? Talvez muitas coisas que hoje nós aprendemos, nós vivemos. Nós somos crentes. Nós fazemos uma revisão da nossa vida e como que nós vivemos o nosso dia a dia, como crentes, como filhos de Deus, como salvos. A maioria das vezes, isso eu procuro sempre fazer. Eu fico triste quando eu não posso fazer alguma coisa a mais. Eu fico triste quando eu percebo que eu estou em falha. A palavra de Deus diz que um volta e honra a Deus. Ele é grato. Ele lança aos pés de Jesus. Essa é o que eu estou dizendo da história. E eles, vendo que salvação, voltou glorificando a Deus em alta voz. Versículo 16. Caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo-lhe Jesus, disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Provavelmente fosse judeu. Você sabe que a doença não escolhe, né? A doença não escolhe. Existem doenças, nós já falamos aqui, enfermidades, por exemplo, aquele moço que ele era coxo, né? Ele era cego, era isso? E a palavra de Deus fala que esse moço, ele foi curado. E os discípulos perguntaram para Jesus, quem pecou? Seus pais ou ele pecou? E Jesus disse que aquela enfermidade era para a glória de Deus. Nós não entendemos muito. Nós somos crentes, né? Nós somos crentes. Nós somos servos de Deus. Mas nós entendemos tudo. Nós não compreendemos tudo. Hoje nós vamos falando sobre, vamos ler aqui, João, Evangelho de João 9, versículo 2. Seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? E ele disse, nem ele
e nem os seus pais pecaram. Ou seja, todos nós, a doença não escolhe, a enfermidade não escolhe. Mas Deus tem propósitos em certas situações. Tem situação na nossa vida que a gente não entende, né? Parece estranho. Às vezes nós revoltamos porque estamos numa situação difícil. E nós questionamos a Deus, nós somos crentes, por que isso? Ou seja, todos nós passamos por dificuldade. A palavra de Deus está falando aqui de um estrangeiro de Samaria, samaritano, que glorifica o nome do Senhor. Deus está falando de 9 pessoas que não voltaram para glorificar, para adorar a Deus. Nós aprendemos as palavras de Jesus. Cadê os 9? Cadê os outros? Irmãos, eu quero parar um pouquinho e nós vamos aqui para o livro de Levítico, é isso? Livro de Levítico. Para você entender, porque não é uma enfermidadezinha qualquer. É uma enfermidade terrível da época. Então você vai entender que se fosse uma dorzinha qualquer, um probleminha de pele qualquer, mas não é. Observa que Jesus ele fala assim, vai até o sacerdote, se apresenta ao sacerdote. Jesus deu uma ordem, vai até o sacerdote. A caminho, você vê, aqueles que ouviram, imagina, esses dias eu estava vendo a novela, né? A novela de Jesus na Rede Record. E os leprosos andando a caminho, mas ele falou para a gente ir, não, mas que bobagem, né? Observa que Jesus não pôs a mão, Jesus não diz você ser curado, olha, só a fé te salvou, Jesus não fala nada disso. A palavra é essa, vai até o sacerdote. Você vai entender isso, você vai compreender isso. Eu procuro muitas vezes lembrar de um texto lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17, que diz: está doente, vai até os presbíteros, os responsáveis da igreja. Não é verdade? Mas muitas vezes eu tenho pregado que a mesma unção que está sobre Jesus está sobre a igreja. E que não há diferença nisso. Veja, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros. Você vê, a atitude de fé, uma pessoa que acredita, olha, eu vou procurar o irmão Edson, eu vou procurar o pastor A, o pastor B. A pessoa já está demonstrando uma atitude louvável. Acredito que se a pessoa fala assim, eu não vou a lugar nenhum, por que ele não toca? Por que Jesus não vem e toca? Né? Eu lembro uma vez um pastor, ele estava pregando, ministrando, ele estava falando sobre cura, sobre milagres de Deus, né? E chegou na hora da oração. Ele orou por muitas pessoas. Uma pessoa saiu da plateia e perguntou para ele assim, pastor, o senhor poderia orar por mim? E contou a história dele. A história dela era bem longa. Ele colocou a mão sobre a cabeça da mulher e disse assim, você está curada. Ela contou uma história enorme, tentando atrair a atenção dele. E ele disse, você está curada, pode ir. Ela saiu indignada porque ele só colocou a mão e disse, está curada. Sabe? Ela queria talvez que ele chegasse, comentasse, falasse alguma coisa, explicasse alguma coisa, mas ele simplesmente disse, está curada, pode ir embora. Às vezes as pessoas acham, né? A palavra de Deus fala, né? Não é por muito falar que nós somos atendidos. Não é por muito falar.
Deus está olhando o que você é, como você compartilha com Ele do reino. Observa, orando não useis vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Às vezes não precisa muito. Como Jesus dizia assim, né? Vai lá e lava no tanque. Jesus colocou, cuspiu no chão. Jesus machou aquele barro, colocou no olho da pessoa, do cego, e disse: agora você vai até o tanque e se lava. Não bastasse só untar, aquele barro, colocar, mas o Senhor muitas vezes Ele quer ver a nossa obediência. Eu lembro de um texto, aquele leproso, aquele soldado, que ele foi mergulhar, Naamã, ele vai até o Eliseu, o profeta, e diante do profeta, ele espera que o profeta saia de casa, veste a sua gravata, fica bonitinho, apresenta um banquete, não sei o que, para atender, porque o homem era bom, o homem era rico. O homem era o que? O capitão, ele era o general, Deus não está olhando para a patente, Deus não está olhando para a sua carteira, se você é ou se você não é. Deus está olhando para o teu coração, para a tua fé. E a palavra de Deus fala que Eliseu diz assim: diz para ele ir no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Mergulha 7 vezes. Irmãos, lá em Samuel diz assim: é melhor obedecer do que sacrificar. A obediência revela submissão a Deus, sujeição a Deus. Muitas vezes, hoje nós vivemos uma época em que tudo é entregue pelo motoqueiro, como é que chama o nome? Qual é o nome que você dá? iFood, como é que fala o nome que eles dão? Delivery, perfeito, delivery. Só que nós continuamos, precisamos entender que não tem motoqueiro do céu, não temos entrega a domicílio, é você e você mesmo. A Bíblia fala que Naamã ficou revoltado. Porque ele era um general, porque ele era um homem de grande patente. Ele fica revoltado. Irmãos, olha que coisa, São coisas simples e que Deus, Ele dá atenção. Ele falou assim: mas não tem, olha, você vê que Eliseu poderia dizer assim: olha, então vai embora, ô seu preguiçoso, ô seu incrédulo, vai embora, porque eu não tenho nada com você. Deus ainda é misericordioso. Deus fala ou seja, Eliseu fala assim, vai até o rio e ele questiona, ele começa a questionar, ele começa a dizer: não tem outros rios? Não tem outros rios mais limpos? Imagina, Jesus chegar para você e falar assim: olha, para você ser curado, você vai ter que dar um mergulho no Tietê. Tem Tietê, tem lugar aí que a água é limpinha, tem peixe, Mas aqui em São Paulo, imagina, no rio sujo. Peraí, então quer dizer que o rio sujo vai me dar cura? Questiona. Não só porventura Abana e Farpar, rios de Damasco,
melhor do que todas as águas de Israel, não me poderia lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi indignado. É assim que a gente faz, né? A gente quer tudo a domicílio. A gente quer sempre o melhor. Quer ser bem recebido. Recebido com tapete vermelho. Verdade? Olha, crente. Olha, homem de Deus. Né? Colocar lá em cima. Na verdade, ó, se me tratar bem. Eu não estou dizendo ninguém. Não estou dizendo aqui para tratar mal ninguém. Mas eu estou dizendo que às vezes Deus faz prova. Somos humildes mesmo. Se desejamos mesmo a cura, se desejamos mesmo a bênção, questionamos, né? Alguns, como eu disse, questionam, que nem Naamã. Outros, você já viu, né? Quando Jesus falou assim, vai até o rio e lava lá no tanque e volta, não questionaram nada, não falaram nada. Ou seja, que prazer, que alegria. Ele mandou, olha, ele me viu, ele me chamou, ele me curou, ele me tocou. Sempre Deus pede alguma coisa, percebeu? Nesse caso aqui, o Senhor diz assim, olha, para você ser curado, aí você vai até o sacerdote. Não, ele não falou, ele falou assim, ele disse, vai até o sacerdote. Deus deu uma ordem, vai até o sacerdote. Tem pessoas, irmãos, que têm dificuldade. Hoje nós estamos vivendo uma época difícil, mas tem pessoas que têm dificuldade de acreditar nas palavras de Deus. Se Deus tocou no coração, se Deus disse vai, faça. Aqui na Bíblia não está falando que a sua fé te curou, Jesus não colocou a mão, não. Ah, mas Jesus ele não colocou a mão porque a pessoa está com lepra, nada disso. Jesus, quantas vezes, Jesus tocou em pessoas leprosas e pessoas foram curadas. Mas nesse caso, de longe, Jesus disse, vai até o sacerdote. E eu quero agora ir então para o livro de Levítico. Irmãos, qual é o tamanho do seu milagre? A Bíblia diz assim, olha, aquele que muito amou, não lembra daquela mulher que entrou diante do Senhor Jesus, né? E Jesus falou para Simão, Simão, eu entrei na tua casa, você não me beijou, porque tinha um hábito dos homens beijarem, né? O ósculo santo, né? Beija no rosto. Olha, você não me beijou, você não me ungiu, e essa mulher, ela fez tudo isso, não é? Jesus está falando sobre uma pessoa que nessa mesma passagem ele diz assim, aquele que muito amou, né? Mais se deu, mais se entregou. A Bíblia diz, olha o que ela fez. Qual é o tamanho da sua cura? Qual é o tamanho da sua bênção? Como que você vê a sua salvação? Algumas pessoas não dão valor à sua salvação. É como se fosse qualquer coisa. Mas se você vê que foi uma grande obra, a gratidão aflora no teu coração. A gratidão. Agora que eu quero te mostrar. Porque, irmãos, olha, talvez essas pessoas, esses leprosos, morreriam ali. Se Jesus não passasse por ali, talvez aquelas pessoas morressem. Não teria oportunidade nenhuma. Mas Jesus passou por aquele lugar. É o que sempre Jesus faz. Jesus sempre passa na tua casa, Jesus sempre passa no seu trabalho, Jesus sempre passa com você. A Bíblia diz que o Senhor sempre vai passar com você nas situações boas e nas situações ruins.
Vamos então para Levítico. Então tem uma lei, a lei do leproso, né? A pessoa que detectasse lepra, então ela era mandada até o sacerdote. O sacerdote, ele foi instruído por Deus. Ele ia até o sacerdote então ia ver em que situação, se era grave ou se não era. Vamos lá? Levítico 13, versículo 12. Quando o homem tiver na pele a sua carne, inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa na pele de sua carne, como praga da lepra, então será levado a Arão. Arão era sacerdote, sumo sacerdote. O sacerdote, ou um dos seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Esta é a lei. Ou seja, antes de Jesus, você vai ver que é grave. Não é uma cura ou um milagre à toa. Hoje, qual seria a pior doença que você imagina? A gente poderia listar, né? Mas vamos falar de uma só. O câncer. Quando a pessoa ela fica sabendo do câncer, ela sabe que ela vai morrer. Não é assim? Mas quando acontece de alguém ter um tumor, você vai no médico, o médico faz uma lista, né? Ele pergunta: você tem alguma coisa, você tem uma família que teve câncer, né? Você tem antecedentes, tem pessoas que a pessoa fica desesperada logo de cara. Uma doença terrível, na maioria das vezes ela vem para matar. Jesus, nós sabemos que Jesus cura o câncer, Jesus cura a AIDS, Jesus cura, irmãos, o problema não está no que Deus faz, o problema está em nós, como que nós reagimos, né? Às vezes eu já vi pessoas ser curadas e elas questionarem a cura. Não foi Deus não. Não, mas isso é comum, isso é normal. Não, mas isso foi o remédio. Eu lembro uma vez que eu levei uma pessoa que estava com câncer, eu ainda não era pastor titular de uma igreja. Eu levei uma pessoa para uma igreja Deus é Amor, a igreja Deus é Amor. Eu fui, especialmente, eu falei assim: olha, Jesus vai te curar. Ainda menino ainda, né? Novinho ainda. Jesus vai te curar. O irmão dele contou, o irmão dele era o meu encarregado, o irmão dele contou para mim que ele estava doente. Estava magro, irmãos. Estava uma caveira. Uma caveira. Ele tinha ido em todo lugar. Todo lugar. Fez promessa para um monte de coisa. Eu falei assim: olha, Jesus vai te curar. Nós combinamos, final de semana eu não trabalhava, peguei ele, nós fomos. Eu lembro que na época da oferta, eu lembro como se fosse hoje, na época da oferta, né, estava eu, o meu encarregado, e o irmão dele que estava doente, com câncer. Na hora da oferta, já questionaram, já falaram bobagem, né? Eu ofertei, teve um outro lá que ofertou, mas o outro falou: mas como é que é esse negócio aqui? Né? É dinheiro? É com dinheiro? Quantas pessoas são assim? Observa, irmãos. Quando chegamos na segunda-feira, ele já estava dando sinais de melhora. Depois de um mês, ele estava gordinho. Curado, gordinho, diferente. Sabe quem é que curou? Quem é que curou? Ele não foi Deus, não. O irmão dele disse que
foi Deus que curou, não. Porque ele tinha bebido uma porção que alguém fez. Olha, irmãos, olha quando a pessoa não é grata, a pessoa questiona. É que Deus é maravilhoso. Deus é extraordinário, maravilhoso. Jesus tem curado pessoas, independente do que ela pensa ou deixou de pensar. Mas a palavra de Deus também fala, né, que quando nós voltamos, nós não entendermos isso, pode ser pior, pode ser ruim. Nós precisamos nos preparar para isso. Mas veja, irmãos, aqui a palavra de Deus diz: olha, vai, mostra ao sacerdote. Vamos receber uma comprovação? Aqui ia mesmo e via mesmo. Mas na época de Jesus, Jesus fala assim: vai e se mostra ao sacerdote. Mas Jesus já estava dizendo: vai e mostra o que foi feito. Ele já estava curado. A atitude deles de ir a caminho, não importa se foi questionado, né? Que muitas vezes a gente vê na novela, você vê o questionamento dos leprosos, um falando com ele, mas ele está dizendo para ir, vamos lá, né? Se ele disse, é porque é importante, vamos acreditar, né? Uns iam mais rápido, outros não. É o que acontece com a gente. A gente precisa pegar o caminho. A gente precisa ir em direção da nossa cura, do nosso milagre. Muitas vezes nós isolamos as coisas de Deus. Você vai notar que às vezes nós separamos, olha, igreja não, pastor não serve, igreja não serve, né? Se fosse Jesus diretamente, tem pessoas que têm dificuldade de acreditar que Deus tem enviado para o bem. A palavra de Deus nos diz no livro de Efésios, capítulo 4, que o Senhor colocou no meio da igreja profetas, pastores, mestres, para edificação. Eu sei, irmãos, que tem muito charlatão por aí. Eu sei disso, né? Tem um aí que diz que é o Cristo, é o próprio Cristo, a encarnação de Jesus, a própria encarnação de Jesus. E essas coisas confundem às vezes, né? Eu lembro de uma pessoa muito conhecida, famosa, você vai lembrar também, que era chamado João de Deus, né? Lembra dele? João de Deus. E o João de Deus, quantas pessoas, a cidade ficou famosa, a cidade, havia uma peregrinação tremenda, né? Porque eles achavam que realmente o João era de Deus, e os milagres que João fazia da parte de Deus, né? Então nós entendemos que existe o mal e existe o bem. Nós entendemos isso. Agora, nós não estamos iludidos, enganados. Ontem nós estávamos lendo esse texto do livro de Colossenses, capítulo 1, e mostra que o Senhor deu entendimento. O Senhor deu entendimento para os teus filhos, abriu a visão dos teus filhos. Então nós conhecemos aquele que é de Deus, nós sabemos que é aquele que é de Deus. Irmãos, nós não estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra, e nós estamos passando por uma época de muita apostasia. A Bíblia revela a respeito da apostasia. O que é apostasia? É frieza espiritual, desânimo espiritual. Porque as pessoas passam a não acreditar mais.
elas buscam. Nós estávamos comentando ontem, no meio da mensagem, nós estávamos falando que tem país que tem 2.300 deuses, milhares de deuses. Isso confunde a cabeça. Só que você também vê que Jesus é a expressão exata, a imagem, Colossenses capítulo 1, a imagem de Deus. Ou seja, tudo que nós precisamos ter, ou querer, ou saber, está em Jesus. Nós precisamos entender isso, animar uns aos outros, incentivar uns aos outros a verdade. Nós estamos à beira da volta de Jesus. Precisa acontecer muita coisa. Precisa acontecer, vai acontecer muita coisa. Mas veja bem, irmãos, a palavra de Deus diz que nós não seremos enganados. Manter a sua visão. A palavra de Deus nos fala então que Jesus diz assim: vai até o sacerdote. Nós precisamos uns dos outros, amém, irmãos? Amém. Nós precisamos dos outros. Agora há pouco eu recebi a oração do pastor Edson. Agora há pouco. Como me alegro em saber que tem pessoas orando por mim. O apóstolo Paulo ele dizia assim: orem por mim, para que no abrir e fechar da minha boca eu seja usado com autoridade. Você está na situação que o diabo quer te parar. O inimigo ele quer te engessar. E ele vai criar muita situação para te desanimar, para te confundir. E você tem que estar focado em Deus. Você tem que estar olhando para Ele. Quando Jesus diz, né, poderia falar assim que nem Naamã, né? Oh, não tem um monte de rico aí, mas não tem outro jeito, né? Ah, precisa ser assim. Por que tem que ser assim? Irmãos, e hoje Deus está falando exatamente para nós que Deus é que decide o jeito. Agora vamos ver a lei, no livro de Levítico, quando o leproso, né, ele tem que descer as águas, ele é mergulhado na água 7 vezes, para ele ser limpo. Você vê, né? É Deus que escolhe o jeito, seja para mergulhar no rio, seja para lavar o tanque, seja por que for, nós precisamos obedecer. Como eu disse, lá no livro de Samuel diz, né? Melhor obedecer. Quando você obedece, revela o seu coração. Vamos ver, o sacerdote, Levítico 14, aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então declará-lo por limpo e soltará a ave viva sobre a face do pão. Vemos um versículo antes, né? Aquele que tem de se purificar, se lavará suas vestes, rapará todo o seu cabelo e se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Você vai ver aqui a importância da obediência. Jesus tem poder de falar e ser curado? Jesus tem poder, né? Eu lembro daquela passagem que o soldado, né, ele diz assim: diga uma palavra, Senhor, e o meu criado sarará. Uma palavra, diga uma só palavra, e o meu criado sarará. Uma palavra, não precisa de ir no rio. Eu não quero ir no rio. Diga uma palavra, Senhor. Eu não quero me lavar, não. É o Senhor, muitas vezes, testando o nosso coração. Observa que tem sangue aí.
Observa que tem água aí. Observa que tem atitude aí. Quando a pessoa está doente, está enferma, e ela busca a cura e recebe a cura de Deus. E você vê que hoje o sangue de Jesus está sobre a tua vida. Você recebeu o sangue de Jesus sobre a tua vida. A vida de Deus está sobre você. A água. Você tem mergulhado na palavra. Você tem aprendido a palavra. Porque é exatamente isso. Nós precisamos ir até Deus. Nós precisamos pegar o caminho. Nós precisamos ser humilde, submisso. Porque às vezes, às vezes eu acho que eu sou alguma coisa, eu não preciso fazer. É o nosso ego. E Deus quer quebrar. Você vê que essas pessoas, elas se sentiam muito mal. As pessoas não eram ninguém. Essas pessoas eram simplesmente isoladas, de família e tudo, E você percebe que o Senhor, Ele tinha a misericórdia do Senhor, já estava lá atrás. Mas a misericórdia do Senhor fazia com que a pessoa, ela tivesse atitudes. Foi a água lá do rio? Foi o sangue ali de um animal? Não, foi a misericórdia de Deus. Observa aqui que os leprosos, ele fala assim: tenha misericórdia de mim. Jesus, mestre, tenha misericórdia de mim. É muito importante você entender isso. Nós não merecemos nada. Agora, a Bíblia mostra, a palavra de Deus nos mostra uma pessoa que volta para agradecer, volta louvando o Senhor. Quantas são as pessoas que são abençoadas? Quantas pessoas são curadas? Quantas pessoas, eu já vi tantas, Já vi tantas pessoas, esses dias mesmo, estava conversando com uma senhora, ela estava contando um milagre que aconteceu na vida dela. Você vai falar assim: mas é crente? Não é crente. Vai para a igreja? Não é, não. Nada disso. Aí você fala assim: mas vá buscar a presença de Deus. Vai até a igreja. Vá buscar a unção de Deus. Caminhe do Senhor, seja grato. Porque às vezes, irmãos, nós não valorizamos o que temos, o que nós temos recebido. E a palavra de Deus diz, quando Ele grita: tem misericórdia de mim. Isso significa que nós não merecemos. Deus espera uma atitude. A nossa atitude deve ser sempre essa: de ir em obediência, fazer aquilo que Deus está pedindo que nós façamos. Quando nós chegamos na igreja, nós não sabemos nada, Nós não entendemos nada. Nós chegamos na igreja, a primeira coisa que nós aprendemos é que Jesus é bom, e que Jesus nos abraça, nos acolhe, nos recebe. Nós sabemos isso. Depois nós vamos crescendo de entendimento. Hoje, você vê que milagres de Deus podem acontecer de diversas formas, diversas maneiras. E olha que interessante, O Senhor diz: vai até o sacerdote. Vai até o sacerdote. A atitude dele, a atitude da pessoa, a atitude daquelas pessoas, dos leprosos, é que iam definir. Imagina, quem vai dizer: eu não vou ficar aqui mesmo. Eu pergunto para você: será que ele seria curado? Jesus disse: vai até o sacerdote, vai até o homem de Deus, vai até a igreja, vai buscar a presença de Deus. Então, quando você quer, irmão, quando você quer a bênção de Deus, você vai, não é assim? Você tem uma pessoa enferma na sua casa, aí você conversa com o vizinho, ou com o marido, ou com a esposa, ela diz assim: leva no médico, vai no médico. Leva ela para fazer exame. Você precisa ir no médico, A primeira coisa que você ouve. Hoje nós temos uma vasta, temos muitas opções, mas Deus, com
continua sendo Deus, Deus continua curando, Deus continua libertando as pessoas, só que nós vemos pouco pessoas serem gratas, pessoas agradecerem, pessoas voltarem. Estavam naquela situação de miséria, voltarem para Jesus, glorificando, adorando, buscarem caminhar com o Senhor. Nós vemos poucos. As pessoas atribuem a fulano a cura, a promessa, a um certo, né? Ou seja, um remédio. As pessoas têm dificuldade de dizer, foi Deus que me curou. Reconhecer que Deus opera em todos os lugares, de diversas formas. Talvez você fale assim, mas ela não conhece, pastor, mas ela não entende, pastor. Por isso que a palavra de Deus diz que a igreja precisa anunciar o Evangelho. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, irmãos. E que nós possamos sempre ser gratos, porque o Senhor está curando. O Senhor está libertando, continua libertando. E eu vou dizer que nem Jesus disse, como Jesus disse para os leprosos: vai até uma igreja, vai até uma casa de Deus, vai até um pastor, busque ajuda, busque orientação, e você vai ser muito abençoado. Você vai ver a sua vida mudar, e quem sabe extraordinariamente, né? Porque essa situação era terrível, né? Imagina morar num lugar que é impróprio para o ser humano, e é o que acontece com a gente quando a gente vive longe do Senhor. Deus abençoe a sua vida, queridos. Você que nos assistiu, que está conosco, um abraço, tá? Porque tem vários irmãos que estão nos assistindo, pessoas de longe. Tem aqui nosso irmão André lá do Nordeste, né? Está sempre aí com a gente. Deus abençoe, né? E que o Senhor acrescente na tua vida. Que nós possamos ser gratos a Deus em tudo, né? Pelo milagre pequeno. Esse milagre é um milagre grande, gigante, mas que nós possamos ser gratos, Senhor, por todas as coisas que Ele tem feito por nós. Que Deus abençoe, graça e paz, e até domingo, se Deus nos permitir. Amém?